noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as suas vidas. Amém. Eu queria que você se colocasse em pé e abrisse a sua Bíblia em Gálatas 6, versículo 9. Quem que estava aqui no culto no domingo dia 25? No culto domingo dia 25. Então, pastor e mais alguns irmãos pediram para compartilhar novamente a mesma palavra que eu trouxe aqui no dia 25, né? Para hoje. Eu creio que vai ser uma bênção e nós vamos ser tocados. Toda vez que eu medito nessa palavra, eu tenho sido tão ministrada pelo Senhor, e eu creio que vai falar profundamente às nossas vidas. E ali na tradução de João Ferreira de Almeida, né? Nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Fecha os teus olhos, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, por estarmos aqui reunidos essa noite, por tudo aquilo que o Senhor vai realizar, Senhor, ainda nos nossos corações. Que uma unção fresca do teu trono, Senhor, venha sobre as nossas vidas ainda, continuamente mais dessa unção sobre nós. Pai, nós não queremos sair daqui da mesma maneira como nós chegamos. Nós queremos sair daqui, Senhor, tocados, Senhor, renovados, despertados pela Tua Palavra. Então abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, fala conosco. Senhor, nós pedimos a Ti que os Teus anjos estejam, Senhor, ministrando, Senhor, o Teu povo. Em nome de Jesus, libera, Senhor, mais anjos sobre este lugar. Pai, mais anjos, Senhor, espíritos ministradores da Tua parte. Nós proibimos toda interferência das trevas, toda interferência do inferno. Senhor, que os nossos pensamentos sejam levados, Senhor, cativos à obediência de Cristo. E que o Senhor ministre, Senhor, profundamente, Senhor, sobre o nosso coração. Senhor, mexe nas nossas estruturas, tira-nos, Senhor, de todo comodismo e aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O tema da palavra de hoje, né, é prepare-se para não desistir. Então essa foi a palavra que eu compartilhei. Eu ministro uma vez por mês aqui na igreja, e mês passado, então final do mês passado, eu compartilhei essa palavra, e eu vou repetir com uma ênfase um pouquinho diferente para aqueles irmãos que já ouviram, mas são poucos, porque estávamos bem poucos irmãos aqui no dia 25, né? E eu tenho certeza que nós seremos muito edificados. Essa palavra aqui, o apóstolo Paulo vem trazendo para nós uma instrução, e ele nos orienta para que nós não nos cansemos. Então ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. Ele está falando ali que então já seria previsto que nós nos cansaríamos, mas ele está nos exortando para que nós nos posicionemos diante do cansaço que muitas vezes atinge a nossa alma. Quando ele fala aqui sobre cansaço, não está falando sobre o cansaço físico, que normalmente no desgaste do nosso corpo nós sentimos, então nós precisamos dormir, precisamos descansar e repor as energias. O apóstolo está falando aqui sobre um cansaço emocional, sobre coisas que drenam as nossas energias emocionais, e nossa vida continua passando, mas nós já não temos mais ânimo para trabalhar ali diante daqueles acontecimentos. Então, cansaço fala sobre falta de energia, sobre nós ficarmos indiferentes, sobre nossa alma estar cansada, parada, né? E então ele não está dizendo que nós não deveríamos nos cansar, ele está dizendo que isso inevitavelmente aconteceria conosco, mas ele está nos orientando para que nós tomemos uma postura diante do cansaço da nossa alma. E o apóstolo está também aqui nos mostrando que esse cansaço vai produzir em nós, se nós não nos posicionarmos, vai produzir em nós o desfalecimento. E se nós desfalecermos, então nós não vamos receber a promessa, a bênção, porque ele está dizendo o seguinte: se você desfalecer, você não vai colher aquilo que você está semeando. Então, nós falamos sobre preparar-se para não desistir, fala de nós tomarmos um posicionamento diante de coisas que nós já sabemos que viriam. Por exemplo, nós sabemos que
a igreja de Cristo sobre a terra vai sofrer perseguição, que muitas coisas vão acontecer, mas como já foi dito aqui domingo passado, faz parte do propósito da existência da igreja, retardar ao máximo possível as ações das trevas para que o evangelho seja disseminado e alcance todas as nações da terra. Então, ele está dizendo para nós não deixarmos de fazer o bem. Fazer o bem é fazer a coisa certa. Fazendo a coisa certa, quando você está semeando, plantando e arando a terra e preparando ali a tua semeadura, você vai fazer da maneira correta, escolhendo a semente e todas as etapas necessárias para que você tenha a colheita daquele trabalho que está sendo realizado. E a mesma coisa, nós imaginamos que fazendo a coisa certa, que fazendo bem, nós vamos colher das mãos do Senhor. E quando que o cansaço vem? O cansaço vem quando nós estamos fazendo bem, fazendo o que é certo, fazendo o que deve ser feito e a colheita não vem. Então o cansaço ele vem das lutas prolongadas, dos problemas que nós vamos colocando diante do Senhor e que não mudam, da espera pelos milagres que até agora não chegaram, e muitas vezes nossa alma vai ficando cansada e abatida diante dessas circunstâncias. Mas também nós vemos que o apóstolo ele nos mostra que esse cansaço é opcional, e ele está dizendo não nos cansemos, ele está dizendo que é uma posição nossa, nós tomamos a decisão de permitir que a nossa alma canse e progrida pelos pensamentos, pela ingratidão, pela incredulidade, até desfalecer, até se abater, até desanimar ou não. Então, primeira coisa que eu queria que você gravasse dessa palavra é que o cansaço da nossa alma é uma escolha de cada um de nós. Nós escolhermos permitir que a nossa alma se canse, da mesma forma como nós permitirmos ser ofendido. Ninguém nos ofende se nós não permitimos, né? Porque o Senhor nos deu a capacidade de nós administrarmos as nossas emoções. E então nós precisamos escolher perseverar e não permitir que o cansaço venha nos abater. Então não podemos permitir que a nossa mente se encha desse tipo de pensamento. O diabo ele vai nos instigar e vai dizer, tá vendo, você orou, olha aí, você fez o bem, e além de você não receber uma colheita boa, você está colhendo a ingratidão, você está colhendo acusação, você está colhendo julgamento. Eu não sei quantos aqui já passaram por isso. Eu lembro de um exemplo de um pastor muito querido que eu ouço, e ele contou uma história que ficou gravada em meu coração. Não vou repetir os exemplos daquele domingo, do dia 25. E então, na igreja deles, eles têm uma escola ministerial para aqueles alunos que não têm condição de pagar. Então, eles oferecem uma oportunidade. Você pode servir por algumas horas na igreja, como voluntário em alguma área. A pessoa vai ali poder pernoitar, né? Ficar ali internado ali naquele, vamos dizer assim, seminário, né? Naquele local de estudo, e recebem as refeições, recebem todo o material de graça, e então eles vão sendo preparados, estudando para serem ministros do Senhor. E esse pastor amigo, ele contou que um desses alunos, né, procurou a justiça. Então eles receberam um oficial de justiça ali na igreja, sendo intimados por trabalho escravo. Então quem queria estudar ia lá, poderia posar, comer, dormir. Em algumas horas do dia se voluntariava para alguma área da igreja, como mídia, alguma coisa assim. E aí de repente eles recebem aquela intimação, né? E ele fala ali que ele sentiu-se totalmente desejoso, tentado de desistir daquilo. Não, vou acabar com essa escola ministerial, não vou mais abrir, a igreja não vai mais dar essa oportunidade. Foi algo momentâneo, claro, ele superou isso. Então, quer dizer, a igreja estava beneficiando, fazendo bem, proporcionando algo, servindo aquelas pessoas, e eles foram, vamos dizer assim, apunhalados pelas costas.
Eu não vou pedir para você erguer as mãos, mas tenho certeza que muitas vezes você fez o bem para as pessoas, e as pessoas não só não tiveram gratidão, como ainda você recebeu ingratidão em troca. E nessas horas o nosso coração fica abatido, nós vamos nos cansando se isso começa a se repetir nas nossas vidas. E é exatamente sobre esse tipo de coisa que o apóstolo está falando. Talvez uma luta por muitos anos estudando, buscando um retorno financeiro, talvez lutando por um casamento e não ver a mudança da pessoa, do cônjuge, talvez lutando pelos filhos e não houve mudança, né? Talvez também cansaço ministerial, você lutando pela salvação, pela restauração, pela libertação das pessoas, servindo a igreja local, servindo numa célula, servindo de alguma maneira um propósito, e de repente as coisas não acontecem, ou então as pessoas te abandonam, ou então as pessoas te caluniam ou te acusam, e aí nossa alma vai ficando cansada destas coisas, né? Então, nós não podemos permitir que a nossa alma fique extenuada a ponto de nós perdermos a colheita daquilo que nós estamos fazendo. Então, nós não devemos desistir, nós não devemos permitir o desânimo, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Nesse ano 2023, nós precisamos nos posicionar não permitindo desânimo sobre a nossa vida. Porque, sabe, nós precisamos viver a nossa vida sob a perspectiva do céu. Nós não somos desse mundo, não é verdade? Nós somos peregrinos em terra estranha. O que de mais importante na nossa vida vai nos manter bem em todas as áreas é a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Então, que ano 2023 seja um ano em que nós possamos alcançar novos níveis. Talvez você possa sentir já um crente maduro e que já viveu tantas coisas, mas eu quero reforçar algo que vocês sabem. Nosso Deus, Ele é fonte inesgotável, então tem muito mais ainda do que você já viveu em Deus. Tem muito mais experiências do que você já teve para você viver com o Senhor. Eu estava compartilhando ali com o pastor Getúlio, no domingo passado, durante o lanche, que nessa conferência do sobrenatural que acontece na comunidade de Alcance todos os anos, vai acontecer agora no dia 17, 18, 19, 20, 21 de fevereiro, eu tive uma experiência tão única e diferente naquele encerramento. E eu gosto muito de frequentar conferências que tem bastante ensino da palavra, né? E parece assim que mesmo quando há bastante ministração, louvor, adoração, assim, e não tem muito ensino, parece que eu saio dali que está faltando alguma coisa, é uma coisa pessoal minha. Mas no encerramento dessa conferência, teve muito ensinamento, foi muito bom. Eu comecei ali a buscar o Senhor. E durante aquele momento de adoração, eu fui tão cheia de uma unção de Deus, já faz tantos anos que eu tenho de convertido, eu tive uma experiência tão diferente, tão marcante na minha vida, e eu lembro assim que eu olhava para o Mário, porque eu não conseguia ficar parada, né? E parece que dizia para mim mesma, Juscelene, se controle, mas eu não conseguia ficar com os meus pés parados. E parece que aquela unção tinha sido derramada de uma maneira tão intensa que eu puxava o ar, inspirava e expirava. E no decorrer do próximo mês, os próximos 2 meses, eu compartilhei na célula essa experiência. Eu ainda sentia os resquícios daquela experiência. Então, existem tantas coisas para nós vivermos em Deus, intervenções, milagres, experiências sobrenaturais, moveres, que nós precisamos ter essa fome, essa sede de viver a nossa vida sob a perspectiva do céu. Nós temos muito para fazer ainda pelos nossos filhos, pelas pessoas com que nós relacionamos, pelos nossos netos, né? Nós temos um legado ainda para construir. Então, o cansaço da alma, ele é uma escolha. Nós é que permitimos esses pensamentos. E quanto mais nós alimentamos esse pensamento, seja pela autocomiseração, pela culpa, pelo desespero, nós vamos drenando energia emocional e podemos chegar a desfalecer.
E aí o apóstolo está dizendo, se você desfalecer, você vai perder a colheita daquilo que você vinha plantando. Baseado nessa introdução, eu quero trazer o desenvolvimento lá a partir de 1 Samuel. Queria que vocês abrissem, porque é uma leitura meio longa. Antes de nós começarmos a ler aqui em 1 Samuel, que é um exemplo bem conhecido da palavra de Deus. 1 Samuel 30, a partir do versículo 1, eu quero passar para vocês o contexto do que havia acontecido nos 13 anos anteriores a esse acontecimento. Então ali nós vemos, nos capítulos anteriores, ou também em outros textos, que Davi havia sido escolhido como rei de Israel. Mas ele não tinha ganhado o trono, ele não foi coroado, né? E durante esses 13 anos que antes desse acontecimento de 1 Samuel 30, durante esses 13 anos, ele precisou lutar, ele precisou perseverar. Ele orou por Saul, mas ele recebeu, ele orava por Saul, ele tocava harpa para Saul, ele servia Saul, mas em troca, o que ele recebeu de Saul? Né? Perseguição. Então, ao invés das coisas melhorarem, as coisas estavam ali piorando, até chegar um ponto que Davi precisou então fugir. E ele foi para uma cidade que nem fazia a mínima, assim, lógica ele ir para aquela cidade, mas ele foi para a terra dos filisteus, ele foi para Gate, que era a cidade do gigante Golias, que ele havia derrotado. E ele precisou então fugir. Durante todos esses anos ali, ele foi perseverando, ele foi lutando, e as coisas, em vez de melhorarem, só pioraram. Ele se uniu então a 600 homens endividados, amargurados, 600 homens ali, podemos assim dizer, desajustados, né? Com relação à sociedade. Ele se une a esses homens, e durante esses anos aí, ele continua fugindo para preservar a sua vida, fazendo bem. Ele estava fazendo o que era certo, mas ele não colhia coisas boas, ele só foi colhendo coisas negativas. As coisas não aconteciam, o milagre, a intervenção não vinha sobre a vida dele. Então, chega essa ocasião e ele precisa enfrentar isso. Vejam, 13 anos perseverando, e então nós vamos começar a ler ali. Eles tinham ido para uma batalha, né, junto ali com esses homens, e eles voltam para o lugar ali do acampamento deles. Então, diz assim a palavra, deixa eu ver se é a mesma tradução. Isso. Eu estou aqui na ARC, para ficar igual, Almeida, revisada e corrigida, tá? Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo, e levaram cativos as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram. Até neles não houve mais força para chorar. Vamos ler só até aqui, depois nós podemos continuar. Irmãos, imaginem esse homem perseverando, sendo fiel, fazendo o que era certo. E no 13º ano dessa luta, dessas perseguições, eles saem para a batalha e eles chegam e encontram tudo o pouco que eles tinham conseguido, vamos assim, durante aqueles anos de luta, havia se acabado, porque havia sido colocado fogo em tudo, e inclusive as duas mulheres de Davi haviam sido levadas
também. Então todo mundo ia se tornar escravo, estava tudo queimado, estava tudo destruído, estava tudo perdido. E eu não sei se você já se sentiu assim durante anos, perseverando, lutando, na expectativa de um milagre, na expectativa de uma colheita, e de repente algo assim muito terrível acontece. E o que nós faríamos diante dessa circunstância? Talvez nós agiríamos como esses homens que estavam com Davi. A Bíblia fala que todos eles então sentaram e choraram até não terem mais forças. Quer dizer, eles estavam enfraquecendo enquanto eles choravam, eles estavam desesperados. E aí, então, eles começaram a tomar algumas posturas diante daquele desespero, diante daquela situação, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês o que produz em nós esse cansaço. E nós vamos ver então nessa história aqui de Davi, desses homens, quais são as causas que podem nos levar então a permitir que a nossa alma fique cansada. Ali a Bíblia fala então que eles desfaleceram de tanto chorar, eles entraram em desespero. E então eles precisavam culpar alguém, e a Bíblia diz ali na sequência que então eles decidiram apedrejar Davi, né? E ali no versículo 6 diz: e Davi muito se angustiou, porém o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus, ou em outra tradução ali, se reanimou no Senhor o seu Deus, né? Nós vemos aqui a postura dele diante dessa circunstância. Davi poderia ter realmente se revoltado, porque todos aqueles homens que estavam com ele foram homens que foram abençoados e beneficiados, vamos dizer assim, melhor dizendo, beneficiados por Davi. Mais tarde então se tornariam os valentes de Davi, conhecidos como matadores de gigantes, e se tornariam famosos. Mas então nesse momento, mesmo já tendo sido beneficiados, mesmo com toda aquela semeadura de Davi na vida daqueles homens, queria que você se imaginasse num quadro desse, né? Tente imaginar como Davi se sentiu ali, como ele ficou, né? E eu creio que na nossa linguagem atual nós podemos dizer: não, eu vou chutar o balde, eu vou desistir, que se exploda tudo, né? O que esses homens são, o que eles pensam, eu fiz tudo por eles, né? Então o que produz cansaço? Quero procurar ser bem rápida aqui, né? Primeira coisa que vai alimentar o cansaço é a atitude de desespero. Não que nós não possamos chorar, há momentos que realmente nós precisamos chorar, mas nós precisamos nos levantar e nos posicionar. Então, aqui nós vemos que enquanto eles estavam chorando, eles estavam enfraquecendo, porque a Bíblia diz que eles ficaram sem forças, eles desfaleceram de tanto chorar. Não foi porque a angústia acabou, não foi porque as lágrimas acabaram, não foi porque eles viram uma mudança de circunstância ou uma solução, não, porque eles choraram tanto que aquilo drenou todas as suas energias emocionais. E sabendo o Deus que nós servimos, mesmo assim, diante de algumas circunstâncias, nós permitimos que isso aconteça com a gente, né? E perguntas como: por que eu estou passando por isso? Onde foi que eu errei? Por que Deus está permitindo isso? São coisas comuns que podem vir a acontecer na nossa mente e sair pela nossa boca. Mas eu queria já dizer aqui para vocês que essas são perguntas de quem está se relacionando com Deus na base do merecimento, conforme a lei, conforme o Antigo Testamento. Eu vou cumprir esses rituais, então Deus tem a obrigação de me proteger de qualquer coisa negativa. Deus tem a obrigação de me proteger e não permitir que nada dessas coisas aconteçam, né? E então, quando nós fazemos essas perguntas, ali eles culparam a Davi, porque sempre o líder é culpado. Então, em momentos de desespero, nós temos a tendência de começar a procurar culpados, e eles então culparam a Davi, né? Mas nós vemos que não foi Davi
que produziu toda aquela destruição? Quem que produziu toda aquela destruição, irmãos? Alguém lembra que nós lemos aqui no texto? Quem que foi que atacou o acampamento deles e destruiu tudo? Os amalequitas, eles que tinham a culpa, eles que tinham feito tudo aquilo, né? Então nós não podemos permitir a nossa alma cansar, e a primeira coisa que alimenta a nossa alma, a canseira na nossa alma é a autopiedade. É nós começarmos a ter dó de nós mesmos e nós acharmos que nós somos tão bonzinhos, eu não roubo, eu não mato, eu vou à igreja, eu oro, eu jejuo. São pensamentos sutis que a cultura da nossa atual vai trazendo para nós, e nós sabemos que toda essa questão religiosa foi muito influenciada pelos pensamentos dos gregos, através dos romanos ali, tudo aquilo que aconteceu. Desde lá, nós vemos que isso ainda interfere muito na nossa sociedade, né? Quem sabe um dia o nosso professor ali pode dar uma aula para nós sobre isso, né? Sendo professor de história, entende bem isso, mas nós vemos que muitas vezes nós estamos, puxa, eu sou tão bonzinho, aquela pessoa é tão boa. Mas o que a Bíblia fala lá em Marcos, quando chamam Jesus de bom, ele diz que ele não é bom, bom só tem um, que é Deus. Então, quando nós achamos que nós somos bonzinhos porque nós não cometemos alguma coisa, quando nós deixamos de reconhecer a maldade que há na nossa carne, nós entramos em autopiedade. Nós começamos a ter dó de nós mesmos, e isso vai trazer cansaço sobre a nossa alma. Aí é que está, porque vai entrar então a ingratidão, e o problema só vai aumentar, porque nós estamos achando que nós somos merecedores. No domingo, dia 25, eu falei um pouco mais sobre isso, que todas as bênçãos, tudo aquilo que é liberado de Deus para nós, é por causa da graça. Não é apenas a salvação que nós recebemos pela graça através da fé, é todas as bênçãos. E a Bíblia fala, né, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Quer dizer, tudo aquilo de bom que nós temos vem de Deus, mas vem pela sua bondade, pela sua misericórdia. Não porque nós estamos merecendo, eu obedeci, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele. Irmãos, nós não compramos as bênçãos de Deus. E quando nós estamos agindo assim, é como se nós disséssemos, Deus, está aqui R$2 pela proteção, está aqui 50 centavos, quer dizer, nós achamos que aquilo que nós fazemos é tão maravilhoso, que Deus, o soberano Criador, tem a obrigação de liberar algo sobre nós. Então, nós não reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, que tudo vem pela sua misericórdia, pela sua bondade, que na nossa carne não se aproveita nada. E se nós permitirmos essa mentalidade, irmãos, nós entramos em revolta com Deus. Nós vamos para o segundo ponto daquilo que nos traz canseira, que é a culpabilidade. É nós acharmos alguém para culpar, porque eu não tenho coragem de assumir o erro, então eu vou transferir essa culpa para alguém. E foi o que aconteceu ali com os homens. Qualquer um desses 600 homens poderia ter pensado na importância de protegerem a retaguarda, na importância de deixarem um certo número de soldados cuidando das crianças, das mulheres, não só Davi, mas qualquer um deles. Mas nós vemos que em 600 homens, nenhum estava disposto a reconhecer a culpa. Como será que anda a nossa reação diante dessas circunstâncias em que nós somos confrontados por erros? Será que nós reconhecemos a culpa e já tomamos a posição correta para dar a volta por cima? Ou nós entramos em autocomiseração, né? Nós vemos que foi o mesmo que aconteceu ali nessa transferência de culpa com Eva, né? Então, quando Deus vem até o jardim e Ele chama Adão e começa a questionar por que ele se escondeu, Adão começa a explicação dele. Vocês já pararam para pensar? Senhor, então foi o seguinte que aconteceu. A mulher que o Senhor me deu,
ela me induziu a comer do fruto e a errar. Então Adão já estava ali transferindo a culpa para Eva. E essa mentalidade de transferência é algo muito natural, né, na nossa sociedade. Uma das coisas também que eu queria falar como exemplo, falando já de Eva, é o exemplo do filho pródigo. Porque o filho que erra e muda a mentalidade dele, porque o arrependimento, irmãos, ele não é o arrependimento, a consequência de você pedir perdão é algo natural de um arrependimento. Mas o verdadeiro arrependimento, ele vai para uma mudança de mentalidade. Então o que o pródigo ali que tinha saído, né, e nós dizemos que havia um pródigo que ficou também, porque na verdade o coração dele não estava ligado com o pai. Então aquele pródigo que saiu e perdeu tudo, ele muda a mentalidade por causa do arrependimento, e ele diz: eu vou voltar e eu vou ser como um empregado dos meus pais, para mim tá bom. Mas quando ele volta, o pai restitui ele, inclusive o anel, que ele poderia então fazer transações comerciais a longo prazo, ficar ali, assumir dívidas com o selo daquela família. Então ele recebe a festa, ele recebe tudo que o pai está ali oferecendo para ele. E o pródigo ali, vamos dizer, né, o filho mais velho, o irmão mais velho que ficou, ele guardava no coração dele esse sentimento de que merecia algo e não estava sendo reconhecido. E isso se mostra quando ele vê a festa, então, e ele começa a vomitar toda uma amargura de que ele estava servindo, ele estava fazendo, mas ele não tinha sido abençoado. E muitas vezes isso acontece conosco, estando na igreja, e muitas vezes nosso coração não está ligado com o Pai, porque ali o Pai representa Deus, e você pode se sentir amargurado, injustiçado, mesmo sem ter saído e experimentado o mundo. Então, que nós não saiamos procurando culpados, né? E assim nós não vamos permitir que nossa alma venha se abater e se cansar diante dessas situações. E ali foi o que aconteceu com esses 600 homens, né? Eles poderiam também assumir parte da culpa, todos juntos, e dizer: puxa, Davi não pensou em alguém, um número de homens para ficar aqui, nós também não pensamos. Mas não, eles queriam apedrejar aquele que havia então beneficiado aqueles homens. Eu não sei se você já foi apedrejado por alguém que você fez o bem. Falaram mal de você, não reconheceram, te viraram as costas, você fez o bem, e daí quando você precisou, a pessoa não correspondeu, né? Quando você achava que você estava numa posição: puxa, meu coração está com essa pessoa também sente o que eu sinto por ela, e de repente vem uma colheita de coisas ruins. E aí nós precisamos preservar, fazer as escolhas. Não, eu não vou me amargurar, eu vou administrar isso, eu vou entregar isso para Deus, né? E nós vemos essa transferência de culpa também, muitas vezes até os filhos culpando os pais, né? Ah, mas isso foi por causa do meu pai, a minha mãe que não me preparou. E todas essas procuras de culpados vão culminar culpando a Deus. Eu estou revoltado com a vida, mas quem que te deu a vida? Deus. Eu estou ocupado com meu pai e com a minha mãe. Quem que te deu o teu pai e tua mãe? Deus. Então todas essas propostas de Satanás que cansam a nossa alma vão nos levar a um afastamento de Deus. A nossa alma vai cansar, nós não vamos mais querer fazer o que é certo, não vamos mais querer fazer o que é o bem, né? Então, o que entra em operação aí, irmãos, antes de eu falar do terceiro e última coisa que nos cansa? O que entra aqui em operação é a nossa justiça própria, é o nosso orgulho, porque nós acalentamos a ideia, né, que algumas pessoas são boas, inclusive eu mesma. Eu me incluo. Não, existem pessoas boas e eu faço parte dessa pessoa boa. Então, Deus, por que aconteceu isso?
Nós não olhamos as atuações que nós abrimos brecha para Satanás, nós não olhamos o que nós semeamos lá, porque o que nós estamos semeando hoje, nós vamos colher no futuro. E nós achamos que Deus tem que nos colocar numa bolha e nada pode nos acontecer. Então que nós estejamos preparados para enfrentar todas estas coisas, porque Ele diz, se não desfalecermos, nós colheremos. Amém? Terceira coisa pela qual nós podemos nos cansar é permitir a amargura. Ali o texto fala que eles se amarguraram. Quer dizer, a falta de perdão. O que é amargura? Falta de perdão de longa data. Então, podemos nos amargurar com Deus, porque que Deus deu aquilo para essa pessoa e não deu para mim, porque que Deus permitiu aquilo com fulano e para mim não, porque que ele foi curado e eu não. E assim, nós podemos olhar e dizer, Deus, com todas as virtudes que eu tenho, por que o Senhor não me deu isso, né? E aí essa mentalidade de nós não reconhecermos a maldade que há em nós. E muitas vezes isso acontece porque nós já temos uma caminhada com Deus. Então eu queria que você pensasse como está o aperfeiçoamento do teu comportamento diante do ano de 2022. Você está fechando melhor? Você melhorou a forma de tratar as pessoas, a forma de tratar a família, você melhorou a forma, você se santificou mais, você fez mais o que deve ser feito. Como que está isso, né? Porque muitas vezes nós atingimos um ponto e achamos que já está bom. Mas nós precisamos perseverar na santificação, né? E administrando as coisas da nossa alma. Então, qual a nossa atitude com relação a Deus diante de uma injustiça? A tendência da nossa carne é levantar a justiça própria. Mas a Bíblia fala que a nossa justiça humana, a justiça própria, nossa, para Ele é trapo de imundícia. É aquele tecido, aqueles panos que as mulheres usavam durante o seu ciclo menstrual. Então, para Deus é algo terrível, não vale nada, né? Então, lembre-se, nós que permitimos a nossa alma se cansar, quando o nosso orgulho se levanta. Olha o que fizeram para mim. Eu fui injustiçada. O meu filho, a minha filha foi injustiçada, o meu marido. Eu recebi ingratidão. Deus, eu orei por todos esses anos, eu fui fiel por todos esses anos, e o que adiantou? Todo esse tempo de oração. Irmãos, tem muitos cristãos que estão se amargurando com Deus, ou uns com os outros, permitindo a canseira na alma, porque não estão se percebendo disso, né? Daquilo que pode acontecer no nosso coração. E foi o que aconteceu com o pródigo que ficou, né? Ele se amargurou com a bênção da restituição sobre a vida do irmão, né? E lá em Marcos 10:17 é o texto que ali nós vemos então Jesus falando que só Deus é bom, né? Então que a nossa mente deixe de acalentar isso, né? Aquela pessoa é boa, ela não merece ir para o inferno. Mas a salvação é pela graça, é para aqueles que reconheceram os seus pecados, aqueles que se aliançaram com Deus, para aqueles que nasceram de novo, né? E quem são os filhos de Deus? Aqueles que passaram por esse processo do novo nascimento. O restante da humanidade é a criação de Deus, e muitas vezes nós olhamos e achamos isso injustiça, só que muitas vezes é só uma oportunidade que ainda não nos foi dada, para mostrar, para revelar as coisas que estão em nós. Então, quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém comete uma injustiça, é que o nosso interior muitas vezes é revelado. Porque a nossa espiritualidade, ela pode ser medida por isso. Pela facilidade ou dificuldade com que eu trato as pessoas que me feriram e que me machucaram. Quanto tempo eu vou levar para perdoar essa pessoa? Quanto mais espiritual eu for, mais rápido eu vou
perdoar. E quando eu não perdoo, então a Bíblia fala que vem sobre mim a raiz de amargura. E a Bíblia fala então que muitos serão contaminados. No final das contas, nós vamos contaminar quem está ao nosso redor. Então, as 3 coisas que vão alimentar o cansaço em nós: esse desespero, essa autocomiseração, né? Achar culpados, transferir a culpa em vez de nós reconhecermos, porque nós mesmos temos essa dificuldade de mudança, né? Muitas vezes nós estamos cansados de esperar por algo, mas nós vemos que nós mesmos não mudamos em muitas coisas que nós estamos buscando. E a terceira coisa que alimenta esse cansaço em nós, então, é a amargura. Então, quando você perceber que o teu coração está culpando alguém, está se amargurando com Deus ou com alguma pessoa, nós precisamos agir rápido, administrar rapidamente, perdoar rapidamente e não se acharmos coitadinhos, nunca se acharmos coitadinhos. Para fechar aqui, eu quero meditar com vocês como que Davi então se reanimou, como que eu me reanimo. Davi, ele pede para o sacerdote Abiatar, então o novo sacerdote, trazer para ele a estola sacerdotal. Ele não era sacerdote, mas ele, então, Davi, ele vivia, né? Já, vamos dizer assim, na graça de Deus, antes de ter a graça de Deus, e ele era, a Bíblia diz ali, o homem segundo o coração de Deus. Ele, então, provavelmente, veste aquela túnica. O que é a estola sacerdotal? Era uma túnica de linho fino, que os sacerdotes usavam, tinham 12 pedras, também tinha ali 2 pedras que traziam direção, né, para os sacerdotes. Eles tinham respostas a partir dali, não sabemos como, alguns dizem que havia um brilho, e eles podiam saber se era sim, se era não, enfim, não sabemos como, mas ele então faz uma pergunta para Deus: devo persegui-los, eu vou conseguir alcançá-los? E Deus traz uma resposta para ele, que é a mesma resposta que Deus sempre traz para nós, né? O Senhor diz então que ele deveria e que ele alcançaria êxito. Então, se você está cansado com alguma situação, buscando a intervenção, a mudança, a resposta do Senhor para você, para mim, sempre vai ser essa: persevere, lute, vá em frente, e você vai obter vitória. Naquele texto que nós lemos de Gálatas, diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque, né, se nós não desfalecermos, nós colheremos. Então nós não vamos perder a colheita daquilo que o Senhor tem para nós, amém? Hoje no Novo Testamento nós somos esses sacerdotes, né? Não existe mais ninguém para nos representar, o Espírito Santo habita em nós. E nós então, para nos reanimarmos, nós precisamos entrar na presença de Deus. Cada um é responsável por se reanimar, por se fortalecer em Deus. Ninguém é responsável, se você está enfraquecido espiritualmente, por te fortalecer. Só há uma fonte de força para nós: Deus. Então, quando nós estivermos abatidos, cansados, desfalecidos, nós temos que ir para Deus. Em Hebreus, lá, ele tem um texto que diz assim: acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça. Então, nós precisamos tomar essa posição de identidade, quem nós somos. A Bíblia fala, então, que nós somos reis e sacerdotes. A Bíblia fala, então, que nós fomos justificados, nós somos a justiça, né, de Deus. Então, tudo aquilo que nos era contrário foi pregado na cruz, ele pagou o preço. Então, Deus, quando olha para o homem, ele não olha diretamente para o homem, mas ele olha para o homem através de Jesus. Então, quando nós nos levantamos nesse posicionamento, na justiça de Deus, dependendo da justiça de Deus, Deus não está nos vendo, mas ele está vendo o próprio Cristo, que era perfeito, que não cometeu nenhuma falta. E isso traz para nós uma segurança tremenda de quem nós somos. Então, quando nós nos achegamos ao trono da graça, confiantemente, nos posicionando nessa justiça, nós somos a justiça de Deus, ele fez essa justiça por nós, por isso justificados, quer dizer, tornar justos.
A confiança vem disso, porque nós sabemos quem nós somos em Deus. Então, quem nós somos em Deus, sabendo que nós somos em Deus, nós não vamos ficar entregue ao abatimento, desanimados, amargurados, revoltados, mas nós vamos nos levantar, porque a palavra que o Senhor tem para nós é: vá em frente e você vai ter êxito, você vai colher, se você não desfalecer aquilo que você tem plantado. Então nós precisamos nos vestir da justiça de Deus. Então Deus nos recebe como se recebesse o próprio Cristo. Nós precisamos se reanimar no Senhor como? Entrando na sua presença, buscando mais dele. Sabe, quando Davi veste a estola sacerdotal, ele abre mão da justiça própria. Ele não foi reanimado porque uma pessoa veio ali. Ele não foi reanimado porque uma circunstância mudou. Ele não foi reanimado porque chegou uma profecia para ele. Ele se reanimou porque ele abandonou a justiça própria. Ele abandonou essa posição de merecimento. Ele abandonou até mesmo as próprias lágrimas. E ele foi para a presença do Senhor. Ele foi ouvir Deus. E quando ele veste a estola sacerdotal, que ele então entra ali na presença de Deus, ele passou a confiar exclusivamente na justiça que vem do Senhor. Então, mesmo no cenário atual, nós precisamos viver com mentalidade celestial. Nosso destino está nas mãos do nosso Deus. Cada um tem um destino profético. E o Senhor deseja para nós em 2023 que a nossa mentalidade seja a partir dessa cosmovisão celestial. Nós deixarmos de olhar as coisas naturalmente, voltarmos a ter aquela sede, aquela fome, aquela fé simples, entrarmos na presença de Deus, celebrarmos, buscarmos a Deus. Quantos momentos eu já pensei em desistir do meu casamento, quantas vezes já pensei de desistir de buscar algumas bênçãos, quantas vezes eu pensei em desistir do ministério, aí muito mais vezes ainda. Mas todas as vezes que eu fui até o Senhor, aquela doce voz, reconhecendo o mal que há em nós, a nossa carnalidade, você vê da onde Deus nos tirou, o que Deus fez por nós, a posição que Ele me colocou, que Ele te colocou. Nós somos filhos, nós somos adotados, nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo. A Bíblia diz que nós somos esses sacerdotes, nós somos a habitação do próprio Deus. Espírito Santo habita em nós. Ele vai à nossa frente, Ele abre os nossos caminhos, Ele prepara a vitória para nós. Irmãos, Davi não imaginava que a vitória dele estava tão próxima. Ele chega a ver aquela devastação, então ele vai, recebe a orientação de Deus, ele se reanima, se fortalece em Deus e ele parte para a luta. E nós sabemos que ele encontra ali um escravo, aquele escravo dá a direção, eles alcançam e eles recuperam todos aqueles que haviam sido levados. E além disso, além de eles recuperarem tudo que era deles e todas as vidas, eles ainda recuperaram os despojos e ainda repartiram com os sacerdotes aquilo que eles haviam conquistado. Voltaram vitoriosos. Nesse caminho também, uma coisa que eu acho bem interessante, dessa vez, eu não falei sobre isso na vez passada, só citei, é que nem todos os 600 foram com ele. 200 estavam cansados, abatidos, mas aqueles 400 foram e lutaram pela família de todos os 600. Depois, claro, quando eles voltaram, aqueles 400 não queriam repartir com os 200, Davi intervém e é repartido então igualmente. Talvez em alguns momentos também nós precisamos nos levantar enquanto outros estão ainda cansados e acomodados. Mas por que eu vou me levantar se aquele fulano está prostrado?
Por que eu vou lutar se o meu marido não se posicionou? Por que eu vou lutar se a minha esposa não se posicionou? Por que eu vou lutar? Meu filho não quer saber de nada. Sabe, em alguns momentos Deus vai nos fortalecer tanto que nós vamos lutar as guerras, às vezes até que não são nossas. Davi não trouxe apenas as mulheres, as suas mulheres, a sua família. Eles não deixaram a família daqueles 200 que não foram. Eles trouxeram todos. Amém? Então que nós não tenhamos autocomiseração no nosso dia a dia, porque nós não somos coitadinhos, irmãos. Esses dias atrás, esses dias já faz alguns meses, né? Eu não lembro se nesse dia a Luísa estava comigo, eu acho que sim, num aconselhamento. E eu sempre falo, não tenha dó de si mesmo. E eu falo isso para os meus filhos, não tenham dó de si mesmos. Porque nós não somos coitadinhos. Mas nesse dia, eu ouvi uma coisa que eu não esperava. Porque uma pessoa já há muito tempo cristã, e a pessoa disse assim para mim: se eu não tiver dó de mim, quem vai ter? Quem já ouviu isso? A mentalidade humanista. Irmãos, nós não somos dignos de dó. Nós somos reis e sacerdotes. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ele não nos abandonou, não vai nos abandonar. E está conosco. Irmãos, 3 dias depois dessa batalha, Saul morre. 15 dias depois, Davi é coroado rei. E se ele tivesse desfalecido? Chega e diz: não, Deus, agora foi a gota d'água. Eu estou aqui lutando, perseverando, e agora não, isso aqui foi para acabar. Mas ele vai para Deus, se reanima, se fortalece, vai à batalha, alcança a vitória e a concretização, a colheita daquilo que há 13 anos ele vinha semeando, ele colhe. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero ler para você Romanos 5,17. E esse texto diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Está dizendo que nós vamos reinar em vida porque nós recebemos o dom da justiça. Dom é presente. Justiça fala de justificados. Não tem mais acusação. Você pode ir diretamente ao trono da graça de Deus. Você pode se achegar a Ele. Será que nós temos cultivado isso? Cultivado essa liberdade, essa sede? Sabe quando começa a escutar um louvor, uma adoração, aquilo já começa a envolver o meu coração, já começa a ficar sensível por aquilo. Mas por quê? Porque é algo cultivado, nem sempre foi assim. Nós temos que nos aproximar cada dia mais de Deus, da sua palavra, para nesses momentos de luta, ou como diz Efésios, nos momentos em que no dia mau, que as lutas vão vir sobre nós de maneira mais intensa, nós possamos correr para o nosso Deus, e vamos ouvir dele: vá em frente, você vai vencer, você vai ser bem sucedido. Que assim nós possamos fazer como Davi fez, continuar fazendo bem, não desistir. Ele, diante daquela injustiça, diante daquelas calúnias, vamos assim dizer, porque era uma calúnia dizer que ele era o culpado de tudo, ele não permite que aquilo traga amargura sobre a alma dele, mas ele vai para o Senhor. Deus estava planejando a concretização da vitória dele. Então muitas vezes nós estamos passando por lutas, por dificuldades. Deus já está planejando a nossa colheita, mas às vezes nós desfalecemos antes disso. Então eu queria que você, se possível, dissesse para si mesmo, dissesse o seu nome e dissesse: não se canse de fazer o bem.
Sabe por quê? Porque a seu tempo nós vamos colher. Ele vai nos dar vitória, Ele vai vir, vai intervir. Então não é hora de parar, não é hora de se cansar, não é hora de se aposentar espiritualmente nem ministerialmente, não é hora de desistir. É hora de nós avançarmos, é hora de nós conquistarmos, é hora de nós nos posicionarmos em quem nós somos. Somos reis e sacerdotes. Então, que você possa vestir essa estola sacerdotal, entrar na presença de Deus, se reanimar nele. Enquanto o louvor está aqui adorando, eu queria que você pudesse lembrar em todos os momentos que você relatou para si mesmo as razões que você tinha para desistir, para parar. Eu vou parar de buscar, eu vou parar de me envolver ministerialmente, eu vou parar de... É muita injustiça. Eu vou parar de lutar há tantos anos esperando esse milagre, ainda não chegou. Mas o Senhor vai nos fortalecer. Nós vamos nos reanimar no Senhor. A cada dia Ele tem uma porção para nós de fortalecimento. Esses dias ainda em férias eu comecei com uns pensamentos assim. Não vou nem falar o que era. Mas eu comecei a entrar ali numa irritação, numa tristeza, uma relação de coisas. E aí então, à noite eu fui ali tirar um tempo com o Senhor. Nas primeiras frases ali que eu adorava, eu já comecei a chorar e a dizer: Senhor, eu vou me posicionar. Não, Satanás, capeta dos infernos, você não vai ter vantagem sobre a minha alma. Já vou perdoando agora em nome de Jesus. Eu reafirmo esse perdão. Senhor, eu me posiciono. O Senhor vai me fortalecer, eu vou continuar lutando, eu não vou me entregar, não vou permitir desfalecer. Sabe o que é desfalecer? Permitir a depressão, a tristeza, a apatia, a frieza espiritual. Então hoje eu quero convidar você a se arrepender e a mudar a tua mentalidade com relação àquilo que for necessário. Se você precisa talvez se arrepender por ter tido dó de si mesmo, diante de tudo que Cristo fez por nós, nós ainda achamos justiça própria para as nossas pequeninas mazelas. Sabe, todas as vezes que eu saio fazer visitas em diversos lugares, eu volto com meu coração muito grato a Deus, porque você vê quanto que as pessoas passam situações difíceis. E muitas vezes você não está reconhecendo que Deus tem te coberto de bênçãos, mesmo com as suas lutas diárias. Quanto que Ele tem nos livrado, nos protegido. Aonde estaríamos nós se não fosse o nosso Deus? Tudo que Ele fez por nós, e nós não queremos levar uma ingratidãozinha, uma injúriazinha, uma perseguição. Já se abatemos, mas é hora de se fortalecer em Deus, se revestir da justiça dEle, da couraça da justiça. E sabe, quando todas essas coisas vierem bater aqui, e voltar, porque nós vamos estar posicionados em quem nós somos em Deus. Enquanto o louvor está aqui adorando, eu queria que você pudesse se arrepender por toda a autocomiseração, desespero, por toda a transferência de culpa. Amém? Amém? Que nós possamos reconhecer a nossa parcela de culpa, porque se você está na situação que você está, é porque você permitiu isso. Os outros não dominam a nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio. Então, talvez os outros tenham culpa, mas nós temos culpa junto. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, perdoar. Se for necessário nessa noite, você pode fazer isso, fechar os teus olhos e orar. Antes de nós fazermos a próxima parte, eu queria que você pudesse
ó Deus, culpa, Senhor. Nós queremos nos arrepender, Senhor, pelas revoltas do nosso coração, pela fraqueza nossa, por permitir o cansaço em nós, nutrindo pensamentos instigados pelo diabo. Senhor, nós queremos nos arrepender por esses pensamentos, por essas deduções. Nós te pedimos perdão por toda a autocomiseração, Senhor, por achar que por andarmos, Senhor, juntamente contigo, nós, Senhor, teria a obrigação de não permitir nada de mal sobre nós. Senhor, nós queremos reconhecer que a tua misericórdia, a tua bondade que são a razão de nós sermos abençoados, e que nós obedecemos a ti, andamos em verdade, em consequência daquilo que nos foi feito, Senhor. E nós reconhecemos que todas as bênçãos, Senhor, são fruto da tua graça, que nós obtemos por meio da fé e do nosso posicionamento, Senhor. Nós te pedimos perdão por toda transferência de culpa, porque culpamos as pessoas, xingamos as pessoas, nos amarguramos com as pessoas. E quando, Senhor, algo negativo acontece conosco, Senhor, o nosso velho homem já se revolta, agindo em justiça própria. Nós queremos nos arrepender por toda justiça própria, por toda raiva, por todo ódio, por toda ira, por toda indignação, por toda revolta, por toda rebeldia, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que traz cansaço sobre nós. E nós reconhecemos hoje que se não for o Senhor, não há nada de bom em nós. E tudo que há de bom em nós vem de ti, é fruto teu, porque a nossa humanidade é caída, Senhor. Mas nós também hoje nos posicionamos, Senhor, na justiça de Cristo por nós. Nós assumimos, Senhor, este lugar como reis e sacerdotes, como filhos, Senhor, justificados, Pai, e posicionados em ti. Senhor, nós, ó Deus, não queremos olhar, Senhor, as coisas que dizem sobre nós ou que nos acusam, mas nós olhamos, Senhor, para aquilo que o Senhor pensa e diz a respeito de nós. Senhor, nós queremos, Senhor, perdoar toda a ingratidão já, Senhor, que nós recebemos. Todas as vezes que fizemos o bem, Senhor, mas recebemos o mal em troca. Todas as vezes que fizemos o que foi certo, Senhor, e a colheita não veio, Senhor, nós queremos, Senhor, nos reposicionar, sabendo que, como Jó disse, Senhor, sabemos que o nosso Redentor vive e que Ele há de se levantar por nós, e que no tempo certo nós colheremos, Senhor, pelo posicionamento correto, Senhor, pelo bem que cada um tem feito, Senhor. E nós nessa noite queremos, Senhor, pedir a Ti que nos ensine a vestir a estola sacerdotal todos os dias. Nos ajude, nos ensine a entrar na Tua presença, a se achegar confiantemente ao trono da graça e a desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, de todas as promessas. Senhor, que nos momentos que nós estivermos ali tendenciosos a se abater, chorando, tristes, Senhor, que nós nos levantemos em força, em coragem, através das promessas da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, meditar nas Tuas promessas, se posicionar nas Tuas promessas, Senhor, e se levantar manhã após manhã, Senhor, perseverando, Senhor, indo para as batalhas como Davi foi, porque nós recebemos essa palavra que o Senhor deu a Davi, de que nós obteremos êxito, de que nós venceremos, de que nós colheremos, de que a promessa se concretizará, assim como o Senhor. Davi não imaginava que a promessa dele, Senhor, viria tão pouco tempo depois. Nós também
sobre o nosso chamado. Senhor, que em 2023 nós possamos nos levantar com força, com coragem. Senhor, que nós não nos cansemos de fazer o bem, que nós plantemos, que nós semeemos. Senhor, que os frutos de justiça, Senhor, se vejam sobre as nossas vidas diariamente. Que cada dia, Senhor, haja mudanças em nós, aperfeiçoamento em nós. E que haja um ânimo novo sobre as nossas vidas, Pai. Eu oro para que enquanto nós estaremos aqui adorando, venha um frescor do Teu Espírito, Senhor. Senhor, que os Teus filhos possam mergulhar na Tua presença. Talvez aqueles que há muito tempo, Senhor, não choravam, possam chorar. Aqueles talvez que há muito tempo não experimentavam embriagar, possam ser cheios, Senhor, do vinho novo. Senhor, que o nosso coração se enche de fome, de sede por Ti, pela Tua palavra. E que nós, Senhor, todas as manhãs nos revistamos da justiça de Cristo, Senhor. Que entremos em Tua presença, saindo dali reanimados, revigorados, fortalecidos, continuando as nossas batalhas, certos de que obteremos êxito e vitória.